de repente vem para um assunto em que o senador é acusado até de machismo. Essa é bem sem graça, né? Porque, infelizmente, é carregada desse peso do machismo aí que você falou, Adriane. É uma situação, né? Segundo foi divulgada pelo jornalista Lauro Jardim, lá do jornal o Globo, veio à tona nesse fim de semana, uma ligação que Eduardo Braga teria feito para Flávia Arruda, né, secretária de governo lá da Presidência da República, cobrando emendas, né? Aquelas emendas, aquela destinação de verbas, né, de recursos que a gente fala bastante aqui. Ele teria recebido dela a promessa de que recursos que ele teria solicitado do governo federal para atender suas bases eleitorais aqui no Amazonas seria destinado, aí não teve essa destinação que ele gostaria, no tempo que ele gostaria, e segundo o jornalista, ele fez uma ligação pesada, com gritos, xingamentos, ofensas à secretária, à ministra, né, Flávia Arruda, que inclusive, segundo o relato, chorou e não conseguiu responder ali o senador Eduardo Braga e passou a ligação para Ciro Nogueira, né, para o ministro-chefe da Casa Civil do governo, que também trabalha nessa articulação com políticos, né? Ontem ela, inclusive, finalmente se manifestou sobre isso, não tinha falado. Essa ligação ocorreu na quinta-feira, né, segundo o relato. Ela veio à tona somente no domingo e ontem ela se manifestou e falou justamente sobre isso. A Adriane falou sobre esse peso, né, que o machismo tem na política e que gritos não a assustam, né, que ela vai seguir sendo contra esse tipo de prática. E o curioso é que, segundo esses relatos também do jornalista, a ligação de Eduardo Braga para Ciro Nogueira teve um tom completamente diferente. Teve um tom de conversa, teve um tom de articulação ali política mesmo, enquanto com a mulher, gritos e ofensas e xingamentos em alto e bom som, com o homem o trato é diferente, né? Isso é um tipo de prática política que é constante, a gente vê isso muitas vezes acontecendo por parlamentares em plenário e vê agora acontecendo também de uma maneira baixa, infelizmente, e infelizmente também, né, partindo de um senador da República para uma ministra, né? É triste que a gente tenha que noticiar esse tipo de prática, né? Tem situações de oposição que não chegam a tanto e nesse caso a gente está falando de um senador que está cada vez mais próximo ali do presidente, por mais que não seja exatamente da base dele, tem feito pequenos acenos ali ao presidente Jair Bolsonaro, principalmente visando 2022, então traz esse peso, esse tipo de ofensa, de xingamento que não deve ser adequado, assim como a briga, né, no braço, que a gente condenou na informação anterior, aí lá de Borba, a gente também tem que condenar essas ofensas, esses xingamentos, que infelizmente não são a primeira vez que a gente noticia relativos ao senador Eduardo Braga. A gente percebe, inclusive, que essa aproximação política acaba tendo como troca, né, como fundo de troca, as emendas Sim. parlamentares que os parlamentares designam ou destinam para as suas bases, né? Mas nada justifica aquilo que a própria ministra, declarando em relação a essa situação, chamou de machismo atrasado, para dizer o mínimo, mas esse foi o termo que ela utilizou. Né? E ela teve uma reação, né, ou não, a falta de reação diante da ligação, né, como foi relatado, de chorar, talvez porque ela não esperasse que isso se partisse de um senador. A gente que é jornalista aqui no Amazonas, essa atitude não é surpreendente. Exatamente. Não é, porque isso já aconteceu em diversos outros episódios. Não é a primeira vez que a gente fala sobre isso em relação ao senador Eduardo Braga e dessa postura um tanto quanto mais agressiva, não só em relação a mulheres, nós jornalistas, eu particularmente já estou acostumada. Então não é a primeira vez que a gente noticia algo do tipo, mas para ela talvez tenha sido uma surpresa receber um telefonema dessa forma. E muita gente pode pensar, né, Adriane, você falou da reação dela, muita gente pode pensar, por que não respondeu na hora, por que não respondeu à altura? Quando você é diminuído dessa forma, né, quando você é alvo de ofensas, pensar na reação é algo que é muito difícil, né? Você acaba reagindo por instinto e muitas vezes... Na nossa atividade profissional, sabendo do histórico, a gente já fica na defensiva, né? Na defensiva. E no caso dela, não esperava que isso pudesse acontecer. A gente tem o print da declaração dela aí, de uma das declarações dela? Do governador do governador diante dessa repercussão. Vamos exibir aqui. O governador do Amazonas presta solidariedade à ministra-chefe da Secretaria de Governo do Brasil, Flávia Arruda, que foi agredida por um senador conhecido por sua arrogância e brutalidade. Como lhe disse pelo telefone, o povo do Amazonas repudia esse tipo de comportamento. Aqui
esse tempo acabou, é o que declara o governador e se posiciona porque, afinal de contas, é um senador que representa o nosso estado. Sim, e é um senador que representa o Amazonas e que também, né, certamente pode ser um adversário aí de Wilson Lima nas eleições do ano que vem. O senador que fez a pressão, né, para que o nome do governador também constasse naquela lista final ali do relatório da CPI. Então tem essa situação entre eles. Quem também se manifestou ontem com palavras um pouco mais brandas, né, sem esses ataques feitos aí também pelo governador Wilson Lima, foi Marcelo Ramos, vice-presidente da Câmara dos Deputados, que é amigo pessoal de Flávia Arruda, né? Quem acompanha as redes sociais vê os dois, inclusive, em eventos pessoais mesmo, assim, tem uma relação pessoal com ela. Ele se manifestou também, prestou solidariedade a ela por conta dessa situação envolvendo o senador Eduardo Braga. Então é mais um episódio desses, né, lamentáveis que a gente tem na política, né? O senador até agora não se manifestou. Deixa eu te perguntar mesmo. Né? Ontem, enquanto rolava esse assunto, enquanto a mídia nacional falava sobre esse assunto, ele estava postando com grupos fazendo a defesa de armamento para prática esportiva, né, de tiro e tal. Então ele não entrou nesse tema, fingiu que nada havia acontecido ali, pelo menos nas redes sociais dele. A gente espera saber se hoje vai ter algum tipo de posicionamento sobre essa questão, porque é algo que merece resposta partindo de qualquer pessoa, né? Principalmente de um senador da República que representa um Estado e que é acusado, né, dessas ofensas a uma ministra de Estado, ofensas, né, nos bastidores, né? Eu duvido muito que essas palavras que, segundo o jornalista, foram utilizadas aí numa ligação telefônica fossem usadas, por exemplo, no plenário do Senado, fossem usadas numa comissão, né? Se tiver, né, se for tudo ok, se for uma ligação normal, institucional, ele certamente não teria problemas em falar o mesmo tom, adotar o mesmo tom num posicionamento público, né? Mas como a gente tem esses relatos de que foi bem diferente disso, é bem difícil que ele consiga manter a mesma palavra, né, na hora que se posicionar publicamente sobre. E esses posicionamentos que a gente viu através das redes sociais, tanto do Wilson Lima quanto do Marcelo Ramos, além da questão de solidariedade, que é algo que se espera, tem muito esse fundo político também, né, de ambos serem possíveis adversários políticos na eleição do ano que vem. Então tem todo esse tom também político de sair em defesa dela, mas ao mesmo tempo contra o senador Eduardo Braga. Claro, claro. Principalmente nesse caso aí, a declaração do governador ela é bem incisiva. Ele até nem cita, né, o nome, né, do senador Eduardo Braga, mas está bem claro ali de quem está sendo falado. Ele já fez outras brigas ali pelo Twitter, principalmente com o senador, e certamente essa é só mais uma delas. A gente vai ter outros episódios aí dessa troca de farpas, mas espera que esses episódios de ofensas e xingamentos a uma mulher ministra, ofensas, né, que ele não faz a homens que ocupam cargos semelhantes, e a gente espera que isso pelo menos pare, né? E fica aqui a oportunidade para ele, por meio da assessoria, se quiser, se manifestar. Não é só uma oportunidade, é uma necessidade que o público tem de ouvir o posicionamento do senador da República pelo nosso Estado, diante dessa que, pelo menos, para nós, parece ser uma denúncia grave, gravíssima, partindo de um senador. Viu? Certamente, Manuel. Gostou do vídeo? Vem ver mais no nosso canal. Não esqueça de se inscrever e ativar as notificações.